Nós vamos ministrar uma palavra do coração do Senhor nessa noite. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Glória a Deus. Se quiser colocar lá em cima também não tem problema nenhum. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, se levantando, fugiu, descendo diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava quebrando-se. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor. Fala conosco. Nos traz o entendimento daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, nas nossas vidas. Espírito Santo, Tu tens liberdade nessa noite. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: obedecer é uma escolha. Nós vamos navegar por alguns cenários bíblicos, que vai nos mostrar e vai nos trazer o entendimento que obedecer é uma escolha. Essa palavra, na verdade, nasceu a palavra obedecer. E eu não tinha entendido o que o Senhor queria quando Ele falava, Jackson, obedecer. E aí, Ele trouxe nessa madrugada o entendimento. Jackson, entenda, obedecer sempre vai ser uma escolha. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E nós temos que escolher. E aqui nós temos uma passagem clássica de desobediência. Jonas, ele é incumbido com a missão de ir pregar uma mensagem a um povo que o próprio Deus queria agir diante desse povo. Mas diante da situação, Jonas, eu não sei o que passou no coração daquele homem, mas naquele tempo Jonas, ele pensou assim: não vou para aquele lugar. Eu não vou seguir aquilo que Deus está falando. Eu vou para algum lugar. E Jonas decidiu comprar uma passagem para ir para outra cidade. E quando Jonas decide ir para outro lugar, ele entra numa enrascada. Ele entra num lugar que ele nunca deveria ter entrado, que é a desobediência. Jonas, ele tinha recebido do próprio Deus uma palavra. Quantos de nós recebemos palavras do Senhor? Quantos de nós ouvimos a voz do Senhor? E o Senhor fala, vá para aquele lugar. E muitas das vezes nós desobedecemos. Nós não entendemos o propósito de Deus. Nós queremos sair correndo muitas das vezes igual Jonas. Deus nos chama para uma grande missão, que é anunciar as boas novas do reino. Mas nós precisamos estar numa posição de obediência. Numa posição que nós possamos cumprir o propósito de Deus diante daquilo que Ele falou. Mas não foi isso que Jonas fez. Jonas, ele, quando vê toda aquela situação que Deus chama ele para uma nação,
aonde precisava pregar o arrependimento, a gente pode ver que Jonas se levantou para fugir diante da face de Deus. Quantas das vezes nós queremos fugir diante da presença do Senhor? Com medo de ouvir aquilo que o Senhor tem. Ou já ouvimos e queremos fugir. Queremos viver uma vida plena nos nossos desejos e nos nossos prazeres. Quantas das vezes nós fizemos isso? Senhor, hoje não. Hoje não dá, hoje eu tenho um compromisso. Eu tenho que descer para outra cidade. Quantas das vezes o Senhor já pediu, filho, vai para aquele lugar? Como Paulo várias das vezes foi livrado pelo Espírito Santo. Ele queria descer para uma cidade, o Espírito Santo dizia, não vai para aquele lugar, vai para o outro. E quantas vezes nós fizemos isso, fugimos da vontade, fugimos da face de Deus. E quando nós fugimos da face de Deus, gera na nossa vida várias coisas. Quando nós fugimos da desobediência, gera rebeldia, o orgulho nasce, as desculpas. Nós não se submetemos ao tratamento do Senhor nas nossas vidas. Nós fugimos da face de Deus. Nós temos um exemplo tremendo, que é lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim. O Senhor vinha todos os dias, face a face, trazer uma instrução a eles. Todos os dias, o Senhor vinha trazer uma instrução a Adão e Eva. Mas quando eles desobedeceram, comeram da onde não era para comer. Ah, pastor, mas tinha a serpente. Está vendo como é desculpa? Ela só deu uma desculpa. A ordem já tinha sido dada. Não coma daquele lugar. Mas a serpente me enganou. Mas como nós ouvimos a voz de Deus todos os dias e ainda continuamos fugindo da face dele. Jonas, ele estava fazendo isso. Jonas fugiu da face do Senhor. Jonas não quis cumprir a missão. Eu fico pensando a dor de cabeça que Deus teve com Jonas. Deus queria tanto alcançar aquela cidade, tanto que ele queria que Jonas cumprisse o propósito. E Jonas passou por lugares, botou pessoas em risco. Ele colocou o navio que ele estava em risco. Você já entendeu? Dá para entender que todas as vezes que nós desobedecemos, nós botamos as pessoas que estão ao nosso redor em risco? Pela desobediência ao Senhor? Ah, mas Deus não faz, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus que vai cumprir a missão. De alguma forma Ele vai cumprir essa missão. Pastor, me diz aonde é que vai. Deus estabelece Saul como rei de Israel. Em 1 Samuel capítulo 15. E ali Saul não esperou Samuel para sacrificar. Ele agiu de uma forma que ele achava que estava certo. Mas Deus tem os seus princípios. Quem só podia sacrificar na época era o sacerdote. Mas o sacerdote está demorando muito, os amalequitas estão vindo, vou sacrificar. E ali naquele sacrifício, ele quebrou uma aliança com o próprio Deus de desobediência. A palavra do Senhor nos diz, arrependendo-se de ter colocado Saul como rei, Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Pois ele se afastou de mim e recusou obedecer a minha ordem. Pastor, mas nós estamos no fim de ano. Jesus vai nascer no Natal, aleluia. Mas irmãos, se nós não obedecermos a ordem de Deus, nós não alcançaremos as promessas.
A bênção, ela te alcança, mas a promessa, ela só vem embaixo da obediência. Bênção alcança, promessa só embaixo de obediência. Grave isso no seu coração. A bênção vai nos alcançar, mas a grande promessa que o Senhor tem para mim e para você, ela vem embaixo de uma ordem de obediência. Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus obedecer. Ele dá uma lista de ordens de obediência, e lá no outro lado ele dá as consequências da desobediência. Por isso que eu digo que obedecer é uma escolha. Quando nós desobedecemos aquilo que o próprio Deus tem na nossa vida, nós colocamos o nosso casamento em risco. Nós perdemos o coração dos nossos filhos. Nós caminhamos em lugares que Deus não mandou nós caminhar. Eu creio para que esse ano que está vindo vai ser um ano que nós vamos precisar obedecer atentamente à ordem do Senhor. Não pelo cenário que se cria, mas sim pelo aquilo que Deus está fazendo na terra. Nós não somos movidos pelas mãos de homens, nós somos movidos pelo governo do próprio Deus. A nossa resposta não está em pessoas, a nossa resposta está no Senhor. E assim, nós temos que entender que até o diabo é o diabo de Deus. Ô pastor, que isso? Jó. Vai lá, tira tudo, só não mexe nele. Não tira a vida dele. Até o diabo, para mexer na sua vida, precisa da permissão de Deus. E sabe o que protege você? Obediência. Por que Satanás não tentou sobre Jesus, ou não tentou, na verdade, por que ele não mexeu nas estruturas de Cristo, nos fundamentos já que o próprio Deus tinha estabelecido? Porque o Senhor, Ele desceu em forma de servo, obedeceu até a morte e morte de cruz. A obediência, aquilo que Cristo tem, aquilo que o Senhor tem, nos protege. Protege a nossa família, protege o nosso casamento, protege a nossa empresa e protege os nossos filhos e protege as próximas gerações. Isso o Senhor tem trago, o Senhor tem ministrado isso no meu coração. Eu não estou contando algo para você que eu não tenho vivido nesse tempo. Eu estou contando algo para você que nós temos, a nossa casa tem vivido. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é renunciar. Obedecer é caminhar por fé. Obedecer é viver o novo de Deus. Mas para viver o novo de Deus, nós precisamos largar as coisas velhas. Nós precisamos largar as coisas velhas. Aquilo que nós carregamos há anos. Aquilo que nos tranca, nos prende de romper no espírito. Não é sobre o que temos, o que fazemos para o Senhor. É o que somos para Ele. É o que nós somos para o Senhor. Nós somos filhos, nós somos amados. Nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus na glória. É um tempo muito precioso que o Senhor tem mexido nas nossas vidas. E Deus nos chama para caminharmos em obediência por fé. Porque em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza do que havemos de receber e o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos achar um homem de fé que decidiu obedecer? Abraão, o pai da fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar que você vai caminhar. Uau, está melhorando. O Senhor, Ele diz para nós nessa noite, para mim e para você, que obedecer nos leva a lugares que você nunca imaginou caminhar.
Hoje eu estou aqui pregando a palavra, mas tinha tempo, há 7 anos atrás, eu limpava o banco dessa igreja e dizia, Senhor, um dia eu vou pregar nessa igreja. Senhor, um dia eu vou pregar a tua palavra nessa igreja. E eu com o paninho aqui à tarde, limpando, dizendo, Senhor, eu quero te obedecer, custe o que custar. E Deus tem me levado a lugares que eu nunca imaginei encaminhar. Nunca. Eu tenho feito coisas que até eu duvido do que Deus está confiando na mão das pessoas que caminham com a gente com o projeto Gadareno. Com a Casa do Oleiro, a Chácara Missionária, um terreno no Rio Grande do Norte, em Natal, que ganhamos de oferta. Até eu estou duvidando. Eu acordo e digo, Senhor, é verdade? Mas nós entendemos, a minha casa, a minha família entendeu que obedecer é melhor que sacrificar. Eu tinha empresa, eu fechei a primeira empresa com 10 anos. Eu abri uma empresa com o irmão Will, de Salgaditos, Deus mandou entregar, eu entreguei a empresa. Eu saí da empresa, o meu pastor me chamou para trabalhar com ele. Eu disse, com 2 anos, eu disse, pastor, não é o meu lugar, muito obrigado, isso não é o que Deus tem para mim, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor me chamou. Eu abri mão daquilo que eu poderia estar numa vida bem tranquila, mas eu decidi obedecer. E depois disso, 3 anos, Emanuel chega, a Flavinha, minha esposa, está grávida. Passei lá mais um tempo, um novo ciclo que Deus está abrindo. Emanuel, Deus conosco. São coisas que eu vejo que Abraão deve ter pensado assim, e agora? Saio? Não saio? Não, vou sair. Porque Abraão tinha os exemplos daqueles que não obedeceram. Abraão tinha esses exemplos. E ele decidiu, e se nós olhar para o pai de Abraão era um idólatra. Ele era o improvável no meio daquela cidade. De repente você está olhando para você e diz assim, não, mas eu não tenho nenhum potencial, eu não sou ninguém, a minha família está toda errada. Eu quero dizer algo para você, Deus quer usar você, os improváveis. Os improváveis, Deus vai usar. E quando nós vimos a jornada de Abraão, conhecido como o pai da fé, uma jornada de obediência total. Deus, ele não quer só uma parte sua, ele quer você por inteiro. Não entregue nada para ele que não te custe nada. Se Jesus, ele deu o seu melhor que custou a vida, o que nós temos que entregar? Tudo. O tudo ainda é pouco. Nós temos que entregar a nossa vida totalmente a Jesus. E dependermos dele. Eu creio que Deus estabelece pessoas em empresas, em governo, em nações, dentro de lugares que a gente nem imagina, dentro da sua casa principalmente. É isso que Deus quer fazer. Temos que renunciar muitas coisas para estarmos no centro da vontade de Deus. Eu tenho falado e Deus tem soprado ao seu coração aquilo que você tem deixado de fazer para o Senhor, ou aquilo que você precisa fazer hoje ao Senhor. De repente, chegou o de repente de Deus hoje, e o Senhor te chama para mudar a sua história, de mudar a sua história de uma vez por todas. Você fica oscilando, isso vai parar na sua vida, porque você vai entregar totalmente o controle a Ele. Você vai parar de tirar o controle da mão do Senhor. Você vai decidir obedecer por fé. Mas Abraão teve um percalço no caminho. Ele trouxe Ló, seu sobrinho. Mas quando ele obedece, o Espírito Santo
a partir do momento de um problema que aconteceu com os seus pastores, ele diz: meu sobrinho, chegou o tempo de você seguir o seu caminho, chegou o tempo de você seguir o seu rumo, escolhe. Às vezes tem pessoas que estão no seu lado, que foi por um tempo. Eu ouvi um exemplo que ele é tremendo. Quando nós fizemos uma obra, não tem as escoras para segurar a laje, é cheio de escora, mas tem as vigas, que ali fica feita a caixaria. Então tem situações que pessoas vão ser escora na sua vida e logo vai passar. Mas tem pessoas que vão estar contigo como pilar. Pessoas vão estar com você no dia mau, no dia de alegria, no dia de festa, no dia de lágrima. Mas de repente hoje na sua vida, tem pessoas que são apenas escoras, que logo vai embora. Abraão teve esse tipo de estrutura na sua vida, mas ele decidiu obedecer. Ele decidiu ficar firme na promessa que Deus tinha falado a ele. E quando nós vimos Abraão, a obediência de Abraão está ligada à humildade. Por que está ligada à humildade? Ele podia dizer: não, eu vou ficar aqui, eu já sei o que eu faço, está tudo tranquilo, aqui está tudo sob controle, aqui quem manda sou eu. Mas ele foi humilde ao ouvir a voz do Senhor, e disse: Senhor, se é para mim ir, eu vou. O próprio Cristo fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se Jesus era humilde, o que o Senhor espera de nós? Nós precisamos tomar uma posição hoje, de decidir obedecer, de decidir viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. De repente, a plenitude na minha vida é uma, de repente você tem outra perspectiva de plenitude. Mas a verdade e a essência da plenitude de Deus é nós estarmos no centro da sua vontade. Céu e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passa. E parece que a nossa vida, cada dia que passa, fica mais difícil. É Deus nos apertando, para que a gente possa ficar mais perto dEle. Para que a gente possa se aproximar mais dEle. Sabe como é que foi que Deus fez com Abraão? Ele dá Ismael, que nasce num casamento, de um relacionamento que não era para acontecer. Ele não esperou o tempo certo, mas no tempo certo nasceu o filho da promessa. Mas quando nasceu o filho da promessa, o Senhor disse: leva, pega a lenha, o cutelo e sobe. Senhor, e o sacrifício? Sobe. Só sobe. Eu creio que Deus espremeu Abraão naquela hora, para ver onde é que estava o coração de Abraão. E nesse final de ano a gente possa pensar nisso. Será que Deus não está pedindo o seu Isaac? Aquilo que você tem protegido, aquilo que você tem guardado, aquilo que você não deixa ninguém tocar. É uma noite que Deus fala conosco, mas vale obedecer do que sacrificar. Uma noite tão preciosa que o Senhor preparou. Que a gente possa refletir daquilo que temos feito com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. O que Deus deu na minha e na sua mão não é seu, tá? É do Senhor. Até a sua vida não é sua. Ele comprou povos, línguas, tribos e nações. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O anseio de Deus é alcançar a todos. O amor de Jesus, o amor do próprio Deus, o amor ao Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador, o nosso intercessor. Nem sabemos orar muitas das vezes se não for por Ele. E eu queria convidar você, nessa noite, a ficar de pé. De repente Deus, Ele está te realinhando para um novo propósito. De repente o Senhor está realinhando a tua empresa, os teus negócios. Ou o Senhor está realinhando os seus sentimentos. Assim como Abraão teve um passo de fé. Assim como Abraão, ele saiu do seu lugar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Existe uma unção que sai sobre este altar. Eu queria que você viesse aqui na frente. Não tenha vergonha, não tenha medo. Aqui é um lugar de cura, é a casa do Pai. Na casa do Pai nós temos carinho, nós temos afeto, nós temos correção. O Senhor diz que Ele corrige quem Ele ama. Existe um rio que flui deste altar. Existe um rio de cura, um rio de libertação, um rio de restauração, de casamento, de empresas, coração de pais reconectando com os seus filhos. Se é uma cura, toca com as tuas mãos potentes e poderosas. Senhor, se é uma restituição, restitua, Senhor. Mas que os teus filhos possam entender, que os teus filhos possam compreender o teu amor, Pai. Que eles saiam daqui encharcados com o teu amor. Encharcados com o teu amor, com amor que lança fora todo medo. Ah, Pai, um amor de pai para filho, um pai de pai para filha. A palavra diz ainda que uma mãe rejeite o seu filho, o Senhor não rejeita. Lembre, você é amada, você é importante, você é preciosa, você é precioso. Oh, Shekandarabas, Soreres, Shekandarabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és amado, Senhor. Tu és importante. Tu és precioso. Ah, assim como o Tiago falou, que a palavra do Senhor diz em Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, Senhor, nas nossas jornadas. Nos dá um espírito de obediência. Nos dá um espírito de submissão. Nos dá um entendimento daquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Dá entendimento daquilo que o Senhor vai fazer. Ah, Pai, nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós não queremos caminhar, Senhor. Não queremos perder tempo, Pai. Nós queremos caminhar no centro da Tua vontade. Espírito Santo, toca sobre as mãos dos Teus filhos agora. Que eles possam sentir. Que eles possam sentir o Teu toque, Jesus. Sentir o Teu toque, Pai. Ah, Pai, o Teu toque. O Teu toque, Jesus. Ah, Pai, nós Te louvamos. E rendemos graças, louvor e adoração ao Senhor. Porque o Teu amor é incondicional. O Senhor não olha como o homem olha. O Senhor não faz como o homem faz. As medidas do Senhor não é igual às nossas. Pai, por isso graças nós Te damos. E Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Pode dar glória. Pode dar aleluia. Ah, Senhor. Glória a Deus. Queria chamar o pastor Samuel aqui. E a nossa vitória, lembra disso, está no obedecer. Quando se obedece, a vitória vem. E vem até com mais rapidez, né, irmã Marli, pastora Marli? Levanta as tuas mãos. Pai, rendemos graças a Ti por essa palavra que foi pregada da tua igreja. A nossa obediência a Ti. Nós fomos chamados para obedecer. Jesus obedeceu, Pai. Morreu por nós na cruz. E nos chama a obedecer. Espírito Santo de Deus, eu invoco o nome de Jesus, para que nesta madrugada, o Senhor visite o meu irmão, minha irmã, e fale mais para ele, ao coração dele, dela, para que ele possa, em obediência, meu Pai, andar pelo caminho, fazer algo com propósito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos sim por essa palavra, mas nos visita nesta madrugada, Pai, no nome de Jesus. Resplandece o seu rosto sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Natal está aí, Pai. Queremos sim sermos visitados por Ti. Queremos, meu Pai, fazer a Tua vontade e não a nossa. Dai-nos força, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça poderosa, salvadora de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só agora, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz,